Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui na CEPAL, Sociedade Espírita, Paz, Amor e Luz, que sente-se honrada em recebê-los. Passaremos momentos bem agradáveis à luz da nossa doutrina, a doutrina espírita. A nossa expositora da tarde e noite já se encontra aqui, é a nossa amiga, irmã espírita, Daniela Boleta Seranto, que está vinculada à URI 10ª Região e à CEPAL. Ela abordará temas importantíssimos para nós, como já estamos vendo aqui no seu primeiro slide. Primeiramente, ela pensou que ia trabalhar tolerância e paciência na educação dos filhos de Deus. Mas depois ela colocou entre parênteses, intolerância e impaciência na educação dos filhos de Deus. Então vamos ver a mensagem de hoje, que vem da obra Família. Também fica indicação para leitura, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos. Vamos ouvir. Essa mensagem é de Emmanuel. A família consanguínea é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. De quando a quando o amor nos congrega em pleno campo da vida, regenerando-nos a sementeira do destino. Muitas vezes, na condição de pais e filhos, cônjuges ou parentes, não passamos de devedores em resgate de antigos compromissos. Aprender a usar a bondade em doses intensivas, ajudando-a ao entendimento e à vigilância, para que a tua experiência em família não desapareça no tempo, sem proveito para o caminho a trilhar. Quem não auxilia a alguns, não se acha habilitado ao socorro de muitos. Quem não tolera o pequeno desgosto doméstico, sabendo sacrificar-se com espontaneidade e alegria, a benefício do companheiro de tarefa ou de lar, debalde se erguerá por salvador de criaturas e situações que ele mesmo desconhece. Cultiva o trabalho constante, o silêncio oportuno, a generosidade sadia, e conquistarás o respeito dos outros, sem o qual ninguém consegue ausentar-se do mundo em paz consigo mesmo. Se não praticas no grupo familiar ou no esforço isolado a comunhão com Jesus, não te demores a buscar-lhe a vizinhança, a inspiração e a diretriz. Não percas o tesouro das horas em reclamações improfícuas ou destrutivas. Procura entender e auxiliar a todos em casa, para que todos em casa te entendam e auxiliem na luta cotidiana, tanto quanto lhe seja possível. O lar é o porto de onde a alma se retira para o mar alto do mundo, e quem não transporta no coração o lastro da experiência, dificilmente escapará ao naufrágio parcial ou total. Procura, então, a paz com os outros ou a sós. Recorda que todo dia é dia de começar. Então fica também a nossa indicação para leitura, temos na nossa livraria. Com votos de muita paz, vamos receber a expositora da tarde e noite, Daniela Boleta Seranto.
Boa tarde a todos. Como bem disse a Lu, hoje nós vamos comentar a respeito de tolerância e paciência na educação dos filhos, que não são nossos, são filhos de Deus. E a gente começa falando tolerância, paciência, mas quantas vezes nós somos intolerantes, nós somos impacientes, E como burlar isso? Lógico, eu não vou dar aqui para vocês a receita. Cada um vai encontrar a sua e eu também pretendo encontrar a minha. Porque quando a gente opta por um tema, esse tema toca mais a nós mesmos do que àqueles que vão nos ouvir. Certo? Então, nós vamos seguir uma sequência aqui, definindo os termos, para que possamos entender um pouco melhor. E vamos falar sobre educação moral, importância dos exemplos, tá? Que a educação dos filhos é um desafio, certo? E como cumprir essa missão da maneira o mais adequada possível. Então, tolerância, segundo o dicionário, é condescendência ou indulgência para com aquilo que não se quer ou não se pode impedir. Será que nós somos tolerantes com tudo aquilo que encontramos ao nosso redor? Boa disposição dos que ouvem com paciência opiniões opostas às suas. Vivemos num momento, principalmente no momento político no nosso país, que ouvimos muito opiniões diversas. Cada um tem a sua. Nós temos que ter paciência, tolerância. Cada um tem a sua opinião. Faculdade de aptidão que o organismo dos doentes apresenta para suportar certos medicamentos também é tolerância. Olha, eu tolero tal, mas não tolero tal. Será que o que eu sofro não é um remédio para mim? Será que não é esse o remédio que eu preciso para a minha doença? Se tolerância é tudo isso, a intolerância é a falta de tolerância, violência. E quantas vezes a intolerância nos faz violentos? Seja uma violência física, seja uma violência verbal, seja uma violência psicológica. Porque nós emitimos vibrações. E se nós não estamos sendo pacientes, não estamos sendo tolerantes, será que essas nossas vibrações não estão atingindo outros de maneira não adequada? Falamos de tolerância e a paciência, capacidade de tolerar contrariedade, de sabores, infelicidades. Sossego com o que se espera de uma coisa desejada. Então a gente vai esperando com paciência algo que a gente planejou. Mas nem sempre aquilo que a gente planejou é aquilo que a gente precisa. Perseverança, Temos que ser pacientes, temos que ser perseverantes. A paciência demora nas coisas que se deviam executar prontamente. Resignação, conformidade. E a impaciência? O contrário, a falta de paciência. Pressa, inquietação, rabugice, irritação. Mas paciência é a ciência da paz. Será que nós estamos desenvolvendo a ciência da paz? Dados esses termos, nós estamos falando de paciência e tolerância na educação dos filhos. Então, o que é educação? Conhecimento e prática dos usos da gente fina, isso segundo o dicionário. Instrução, polidez, cortesia. E o próprio dicionário diz: conjunto de normas pedagógicas tendentes ao desenvolvimento geral do corpo e do espírito. Educar vem de extrair de dentro para fora, guiar, ensinar, certo? Então, dados esses termos, conhecendo a
o significado dos termos, agora nós podemos falar a respeito de paciência, tolerância na educação dos filhos de Deus. E por que eu coloquei dos filhos de Deus? Primeiro, nós temos que saber que os nossos filhos não são nossos filhos. Os nossos filhos são espíritos reencarnantes, são filhos de Deus que vieram por nós, através de nós, mas não são nossos. E que nós temos responsabilidade com relação a eles. Então, até que ponto, né, nos cabe guiá-los no caminho do bem? Lá, na questão 685 de O Livro dos Espíritos, está comentando a respeito de que há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. E nós, como pais, muitas vezes, quando se trata de educação, nós respondemos assim: nosso filho está numa boa escola. Você está educando direito o seu filho? Nosso filho está numa boa escola. Nosso filho tem os melhores professores. Eu costumo dizer que não deveria ser Ministério da Educação, deveria ser Ministério da Orientação. Educação se dá em casa. Fomos nós, pais, escolhidos para trazer essa criatura. Não cabe aos professores. E quem aqui são colegas, meus professores, sabe muito bem do que eu estou falando. Da dificuldade, né? Sim, né? Todo mundo que é professor concorda. Da dificuldade em não poder educar, porque as normas não permitem alguns critérios de educação, aqueles que nos chegam apenas para orientação. E o quanto isso influi no desenvolvimento intelectual dessa pessoa. Educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Nós estamos inserindo bons hábitos nos nossos filhos, aos nossos filhos, né? E eu costumo dizer assim, né? A pergunta aí é: que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? E eu gosto daquele que falou assim: que filhos nós vamos deixar para o nosso mundo? Por quê? Como nós estamos criando as crianças que serão responsáveis por cuidar desse mundo no futuro? Quando essa arte, a da educação, for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência, para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável. Naquela frase: não faça aos outros, inclusive se os outros for um animal, for um bicho, for uma árvore, for qualquer coisa, aquilo que não queres que faça a você. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Por quê? Porque temos momentos felizes, mas não estamos aqui nesse mundo de provas e expiações para vivermos um mar de rosas. Então, dias inevitáveis de infelicidade irão vir. Será que saberemos enfrentá-los? A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento penhor da segurança de todos. Se cada um fizer a sua parte, aonde podemos fazer a nossa parte no lar? O lar é um microcosmo que podemos nos relacionar com outras pessoas. E tem lugar mais difícil? Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que o lugar mais difícil é
A família. Por quê? Porque quando a gente se acertar com todos ali, a gente consegue se acertar externamente. E a gente sempre vê, né, a horta do vizinho melhor. Mas ninguém sabe o quanto ele parou para regar aquilo ali. Né? Ninguém sabe o quanto de bichos tem naquela horta. E tem na nossa também. E para educar, nós temos que dar exemplos. Isso daqui me toca muito. Por quê, pessoal? Porque é tão fácil falar. É tão fácil falar e as palavras não colam. O que cola? O que cola são os exemplos. Né? Então, quantas vezes... Essa foto aqui mostra bem, né? Quantas vezes nós fazemos algo que os nossos filhos repetem? Uma cena me vem sempre à cabeça, eu tenho uma de 10 anos, certo? Ela tinha uns 3 anos mais ou menos, ela tinha um computadorzinho de brinquedo, e um dia eu a peguei, né, com uma boneca sentada do lado, e ela falava assim: você fica quieta, porque a mamãe está trabalhando. E eu não quero ser incomodada. Da onde que ela tirou isso? De mim? Quanto nós estamos parando para dar exemplos? Já ouvi outras vezes, e aqui a gente conta os exemplos porque, né? Porque afinal de contas, todos somos seres humanos e nós erramos. Eu sou a que mais erra. Né? De aumentar a voz e eu ouvi assim: está gritando comigo? Quando eu for a sua mãe, você vai ver só. Você está falando alto, e por que eu não posso falar? Então, nós precisamos nos educar primeiro para querer educar o outro. E se tem algo difícil, é nos educarmos. Por quê? Porque querendo ou não, a gente vacila, a gente escorrega. A gente, que eu estou dizendo, eu. Tá? Cada um tem a sua noção a respeito. Então, será que nós damos os exemplos adequados? Então, as palavras convencem e os exemplos arrastam. Os pais são referências para os filhos, por isso devem ter muito cuidado com o que falam e com o que fazem. Numa casa cujos pais não comem frutas, legumes e verduras, as crianças vão comer? Vocês não comem, por que eu vou comer? É importante que aproximemos ao máximo o nosso discurso da nossa prática, pois nossos filhos estão sempre a nos observar. E por incrível que pareça, não são nossos filhos grandes, não. Certo? São nossos filhos bebês. Eu tenho um de 8 meses. Quando o clima está pesado, e por mais que a gente ore, por mais que a gente peça, às vezes, né, nós ficamos irritados, às vezes nós ficamos nervosos, às vezes nós temos algo para entregar, um trabalho atrasado, reflete na criança. Porque aquele é o momento em que, inclusive o bebê, que é um espírito adulto, está ali entendendo tudo, também se irrita. O exemplo é algo fundamental no aprendizado. Pais que fumam e bebem, né, sempre terão muita dificuldade em exigir que os filhos não fumem e não bebam. E muitas vezes, talvez aquele espírito veio naquela família de fumantes, de alcoólatras, até para passar como prova de superar aquilo. Então conta-se uma história de um jovem que sofreu um acidente e o pai foi chamado ao hospital porque o jovem tinha se acidentado, e quando ao chegar, né, descobriu que o filho já estava morto. E o acidente foi porque o filho estava alcoolizado, e esse pai ficou desesperado. Quem foi que deu bebida alcoólica para o meu filho?
porque o filho era jovem. Quem foi que forneceu? Né? Eu vou descobrir, eu vou dar um jeito nessa pessoa. E quando ao chegar em casa, ele encontra o bilhete. Papai, gostaria de te avisar que eu saí para comemorar com os amigos a minha passagem no vestibular. E para isso eu levei o litro de uísque que você tinha guardado em casa. Será que nós estamos dando bons exemplos? Será que nós temos, né? Como que você vai falar para o seu filho, não beba se eu tenho bebida alcoólica? Não fume se eu fumo? Não fale alto se eu falo alto? A melhor mensagem será aquela baseada nos próprios exemplos. E isso é o mais difícil. O antigo ditado, muito sabiamente diz, não há ladainha que sobreviva a um bom exemplo. Então, antes de sairmos buscando normas de conduta para os nossos pequenos, que tal observarmos melhor nossas atitudes? E naquela de todo dia, fazermos, né, uma revisão do que fizemos durante o dia. Será que naquele dia nós fomos bons exemplos? Não só bons exemplos para os nossos filhos, tá? Bons exemplos para as pessoas que convivem com a gente. Eu penso assim, eu sou professora universitária, eu tenho 80 adolescentes na minha frente. Será que eu estou sendo bom exemplo para esses também? Cada um pode se perguntar, será que eu estou sendo bom exemplo no trabalho? Será que eu estou sendo bom exemplo em casa? E nós, com relação às crianças, temos dedicado tempo a dar exemplos, né? Que não sejam os nossos filhos, talvez nossos netos, nossos sobrinhos, porque todos nós convivemos com crianças, né? E o que se torna mais comum? Nós vermos cenas em que os pais deixam tudo para ficar brincando com os filhos? Ou isso daqui? Isso daqui para mim chama sossega-leão, né? Então, a chupeta é o cala-boca, e às vezes a gente tem que usar, né? E esse daqui é o sossega-leão. Fica quietinho, não, fica quietinho, não, tá o tablet para você jogar. Com quem nós estamos deixando as nossas crianças? Não vou falar que às vezes eu não faço isso, porque nós fazemos. Mas até que ponto isso vai repercutir lá na frente? Então, até que ponto nós estamos sendo pacientes? Até que ponto nós estamos sendo tolerantes? E estava eu conversando com a professora do meu pequenino, porque não tem jeito, né? A gente trabalha, a gente tem que deixar numa escola. E por incrível que pareça, chego lá, tem 8 crianças, 8 bebês, todos quietinhos brincando. E daí a gente pega, leva para casa, e de repente essa criança chora. Aí eu falei, puxa vida, né? O que tem de diferente lá? Sabe o que ela me respondeu? Aqui nós somos só deles. Entendo, mãe, que em casa você tem a casa para cuidar. Tem outro filho? Falei, tenho. Tem outro filho, tem o marido, tem a comida, tem o seu... Tem muitas coisas para fazer. Você acaba não sendo dele. E o que ele faz? Ele quer atenção. Então, eu não estou tendo paciência e tempo para dar atenção suficiente. E se a criatura de 8 meses reconhece isso, imagina lá na frente. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos excedendo a capacidade das crianças captarem estímulos, né? E muitas vezes a gente pega a agenda das crianças. Eu tenho dó da agenda da minha filha.
Mas vou fazer o quê? Vou deixar com a babá eletrônica a TV? Então, eu sei que o mundo nos impele a isso, mas o que eu quero chegar? Onde eu quero chegar? O tempo curto que nós tivermos com eles, que sejam com eles. Será que nós estamos tendo tempo de qualidade? E a pergunta não é para vocês, não, é para mim. Augusto Cury diz o seguinte: estamos assistindo ao assassinato coletivo da infância, das crianças e da juventude, dos adolescentes no mundo todo. Alteramos o ritmo de construção dos pensamentos por meio do excesso de estímulos, presentes em excesso, a todo momento. Ilimitado uso de aparelhos eletrônicos. Eles estão perdendo as habilidades socioemocionais mais importantes. Então, muitas vezes, eles não conseguem conviver com outros, nem adultos, nem crianças. Por quê? Porque eles preferem estar no mundo virtual. Se colocar no lugar do outro, ter empatia. Opa, o coleguinha está sofrendo. Será que eu consigo, me colocar no lugar do outro? Pensar antes de agir. Se nós adultos não pensamos, imagina a criança. Expor e não impor as ideias, aprender a arte de agradecer. É preciso ensiná-los a proteger a emoção. Quais são as maiores doenças hoje? As doenças emocionais. Eu tenho muitos alunos que vivem em depressão, que são ansiosos. Então, assim, será que eles aprenderam a lidar com as emoções? Eles necessitam gerenciar os pensamentos para prevenir a ansiedade, ter consciência crítica e desenvolver a concentração. Desenvolver a concentração interna. Conseguir se livrar dos barulhos exteriores e conseguir se concentrar. Aprender a não agir pela reação do bateu, levou. Altruísmo, colocar-se no lugar do outro, generosidade. Será que nós estamos ensinando isso aos nossos filhos? Ou estamos apenas colocando numa escola boa? E, dados todos esses casos, o Evangelho é o grande código moral que todo pai espírita deve seguir para bem educar seus filhos. Se somos espíritas e conhecemos o que está escrito lá no Evangelho, nós devemos seguir esse código. Em nosso lar, a melhor e mais segura orientação moral será, inegavelmente, a pedagogia do Evangelho. Temos que criar o hábito do Evangelho no lar, de orar em família. Entretanto, temos que convir que é impossível ensinar sem antes ter aprendido. Como é que você vai ensinar alguém a andar de bicicleta se você não sabe? É o educar-se para educar. E será que nós fomos preparados para nos educarmos? Será que quem nos educou de forma adequada? Será que o que aprendemos foi o correto? Talvez sim, os nossos pais fizeram o máximo que eles poderiam ter feito. E na visão deles, aquilo era o melhor. A doutrina nos ensina e esclarece que somente acontecerá a evolução do homem pela educação do espírito. Então, há aquele caráter pedagógico. Eu preciso aprender primeiro para tentar ensinar o outro. A educação do espírito é o cerne da proposta espírita. E assim, ser espírita é difícil, Ninguém está salvo. E ninguém vai nos salvar, exceto nós mesmos, que vamos melhorando aos poucos. O que nos consola é saber que temos a eternidade. Mas ao mesmo tempo, por que não aproveitar agora? Pelo menos um pouquinho. Ser espírita é engajar-se num processo de autoeducação.
Então, quanto estamos nos autoeducando? Né? A nossa família pode dizer. Certo? Assim, eu estou engatinhando nisso. Mas a minha mãe, extremamente católica, ela fala assim: não, pode continuar lá na sua igreja, porque você melhorou. Certo? Ah, é? Sim, você melhorou. Eu não consigo prever quanto, como, onde. Mas se ela me conhece e diz que sim, será? Quem vai me dizer? A minha consciência. Né? Naquela, não tenho medo de morrer, tenho vergonha, porque daí eu vou ver o que eu fiz e o que eu sou. Então, educar os próprios filhos é um grande desafio para os pais. As crianças nos chegam com aquelas carinhas inocentes. Temos que saber que são espíritos adultos e que eles pedem educação. Eles pedem limites. E quantas crianças não têm limites? E quantos adolescentes não têm limites e vão se transformar em adultos sem limites? Essa história aqui refere o seguinte: uma brasileira foi condenada a 9 meses de prisão lá na Espanha por expulsar de casa um filho de 15 anos, por um único dia. A sentença recebeu destaque. Nossa conterrânea alegou que agiu assim porque pretendia dar uma lição mais forte no filho, que é problemático, desobediente e muito agressivo. Sua intenção era ensinar-lhe regras sociais e respeito pela mãe. Para a juíza, a atitude representa uma negligência e um delito de abandono temporário. Por isso ela condenou, explicando que, embora o menor se encontre em adolescência, com conflitos comuns, isso não é razão para colocá-lo fora de casa, deixando-o na rua, por uma noite que seja, porque essa decisão cria uma situação de risco para o menor. E quando a gente ouve essas coisas, logo a gente faz o quê? A gente julga, né? Poxa, como uma mãe coloca um filho para fora. E quantos pais chegam no ápice aí da intolerância, da impaciência, porque não aguentam mais? Ante o fato, e para não fazermos uma análise precipitada, importa, antes de tudo, salientarmos a necessidade de revisarmos os processos educativos que adotamos para com os nossos filhos. E, se preciso for, corrigir sem violências, sem intolerâncias. Crianças entendem? Entendem. Bebês entendem? Entendem. Se a gente conversa, entende. Então, às vezes, quem não escapa, né? Falar mais alto, chamar atenção, mas por que não aproveitar logo depois o momento e falar assim: me desculpe, eu errei. Eu também estou nesse mundo para aprender e eu não fui certo com você. Não que ele possa mandar na casa. Agora eu sou seu pai, agora eu sou sua mãe. Você me escolheu para te guiar e eu vou fazê-lo. Enquanto há tempo. Devemos ministrar a educação espírita a nossos filhos e não podemos deixar de fazê-lo sobre qualquer pretexto. Ah, não, eu estou cansado, eu não vou te educar mais. E quem é pai, quem é mãe sabe que educar é todos os dias. Todos os dias você fala a mesma coisa. E todos os dias você vê que talvez aquilo não está acontecendo. Come com a boca fechada, faz favor, mastiga com a boca fechada. Fecha-se a boca. No dia seguinte, come com a boca fechada, mastiga com a boca fechada. E assim vai. Chega uma hora que internaliza. Então precisamos ter o quê? Paciência. As crianças são seres que Deus manda novas existências, são espíritos, novas existências, para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Nossa, né? Que anjinho! Se fosse anjo, né?
Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, e tem crianças de maus pendores, quem trabalha com criança sabe, tem aqueles que belisca o amiguinho, que morde, que bate e se sente feliz fazendo aquilo. E tem pais que acham bonito, né? Tem pais que acham bonito a criança ir lá pegar o rabo do gato e puxar. Cobre-se as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser e não são, e consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Então, assim, primeiro, temos que ter noção que os nossos filhos já tiveram experiências anteriores. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também, sobretudo, aos seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que os caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, né? Eu já falei outras vezes, se nascesse um velho chato e rabugento, talvez a gente não acolheria. Quem cuida de idosos diz que preferiria cuidar de crianças. Ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados, porque são seres frágeis. Desde que, porém, os filhos não mais precisem de proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, e essa daqui tem aumentado, né? Quantos filhos de 30, 35 anos estão ainda vivendo com os pais, porque não foram preparados para sair de casa, né? E lhes é mais cômodo ficar ali. Opa, você não vai embora, não? Eu ouvia sempre do meu pai, principalmente, vai estudar, vai se formar, vai casar, vai ter filhos, vai embora. Eu achava isso tão assim, áspero, mas segui. E agora eu entendo. E ele fala assim, foram, mas voltam sempre que precisam, voltam sempre que querem, mas vivem a vida de vocês sozinhos. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre abrilhantados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Então, aquela primeira infância inocente, ele recobre aquilo que é. E essa primeira infância é importante para quê? Moldar a criança. Então, o período inicial da reencarnação, estamos totalmente encarnados até os 7 anos, é decisivo na formação do seu caráter e da sua personalidade. Por quê? Nesse período, o espírito é mais acessível às impressões que recebe e pode auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-los. Então, muitas vezes a gente fala assim, não, mas é tão pequenininho ainda, não entende? É tão pequenininho ainda com quanto? Com 1 ano? Com 2 anos? E de repente a criatura vai fazer 13 anos, e daí você fala assim, acorda de manhã e fala, opa, hoje é seu aniversário de 13 anos, a partir de hoje eu vou te educar. É então que se pode reformular seu caráter e reprimir suas más tendências. Esse é o dever de Deus, é o dever que Deus confiou aos pais. Missão sagrada pelo qual terão que responder. Esse é o meu inocente. Olha só. Certo? Quando resolve, que não quer aquilo que eu estou pretendendo, a gente se irrita muitas vezes. E nós vamos falar a respeito. E a grande pergunta é, que fizestes do filho confiado à vossa guarda? E eu vou pensar aqui, Os meus pais, novamente, eles falam assim, nós somos felizes.
Hoje nós somos muito felizes. Por quê? Porque vocês se viram, nós somos só 2, tá? Não é uma... Vocês se viram sozinhos. E a maior felicidade de um pai é ver os filhos vivendo bem sozinhos. Será que nós estamos preparando os nossos filhos para viverem bem sozinhos? Muito brevemente eu vou contar a história da águia, se vocês não conhecem. Ela faz o quê? O ninho, né, com gravetos grandes embaixo, e depois ela vai colocando gravetos menores e vai colocando, acolchoando ali. Conforme as aguiazinhas vão crescendo, ela vai fazendo o quê? Tirando, né, a parte macia, para que ela comece a ser espetada. Para quê? Para que a águia sinta vontade de sair do ninho. Para que a águia sinta vontade de voar. Se as águias sabem disso, né? Por que nós estamos acolchoando os nossos ninhos e querendo que eles fiquem ali? Que fizestes dos filhos confiados à vossa guarda, os filhos que não são vossos, são de Deus. Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, se ele veio para se adiantar, será que eu estou ajudando? Tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores. Tem algo pior para um pai do que ver os filhos sofrerem? Quando de vós dependia que fosse ditoso, então vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis que seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que cerqueis de melhores cuidados, e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Será que já não foram os nossos filhos? Será que falhamos lá no passado e temos outra oportunidade agora? E como cumprir essa missão com paciência e tolerância? Né? Porque não é fácil, certo? E quantas vezes a gente vai ao mercado, vê uma criança se jogando no chão, né? Os pais não sabem aonde se enfiar. E normalmente os pais fazem o quê? Vai lá e fala assim, quer o quê? Né? Não me faça passar vergonha. Certo? Você quer o quê? Porque é mais fácil dar presente do que estar presente. Pela orientação espírita, sabemos que se não aceitarmos nossos filhos hoje como são, teremos de aceitá-los amanhã. E nós estamos falando de filhos normais, é o que estávamos conversando. E me tocou muito o que você falou, Lu, filhos normais. E quando recebemos um filho especial? Eu penso que só uma mãe especial, um pai especial, recebe um filho especial. E olha que missão. Né? Por quê? Porque além de todas as responsabilidades, você tem outros atributos a cumprir ali. Amanhã, pois as leis da vida exigem, segundo nos ensinou Jesus, que nos entendamos com os nossos irmãos enquanto estivermos a caminho com eles. De penosa convivência, a fuga aos deveres atuais. Mas espera aí, né? Nem sempre os nossos filhos são nossos irmãos de penosa convivência. Às vezes temos filhos que são maravilhosos, né? Assim como temos irmãos maravilhosos, parentes maravilhosos, amigos maravilhosos. A fuga aos deveres atuais será quitada mais tarde, com os juros devidos. Então, será que, é meu filho, mas, puxa vida, eu não aguento mais, eu vou deixar na guarda do outro. Os filhos rebeldes são filhos de nossas próprias obras, em vidas anteriores, que a bondade de Deus agora encontra a possibilidade de nos unir pelos laços de consanguinidade, dando-nos a estupenda chance de resgate, reparação e os serviços árduos da educação. Se tem um trabalho difícil, é o de educar. É o de dedicar-se à educação do outro. Um posicionamento rigoroso a ser observado pelos pais é nunca partir para atitudes extremas, como, por exemplo, violência verbal, violência física ou movida por extrema impaciência.
Qualquer ato precipitado poderá reverter contra eles mesmos futuramente e lançá-los à dor do arrependimento tardio. Então, no futuro, nós podemos nos arrepender daquilo que não fizemos. Na atual conjuntura, eu penso assim, né? Quantos pais, encarnados ou desencarnados, desses que nos dirigem hoje, estão pensando assim: o que eu deixei para o mundo? Convém que não se esqueçam principalmente de que a oração fervorosa é a mais poderosa ferramenta de que dispomos como solução contra quaisquer sugestões do mal. Estamos orando o suficiente? Estamos vibrando positivamente? Os pais devem ser expoente divino de toda a compreensão espiritual, de todos os sacrifícios pela paz da família. A missão deles, principalmente da mãe, resume-se em dar sempre o amor de Deus, que pôs no coração das mães a sagrada essência da família, da vida. Então, assim, os filhos, quem é mãe sabe, né? Cadê a mãe? Cadê a mãe? E quando ele chamou os pais, pai, cadê a mãe? Né? Não que não existam pães aí, né? Pais que sejam mães, mas na maioria das vezes a missão cabe mais a elas. Nos labores do mundo existem aquelas mães que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente. Contudo, é preciso acordar a tempo de modo a não viciar a fonte da ternura. A mãe terrestre deve compreender antes de tudo que seus filhos primeiramente são filhos de Deus, não são nossos. Pode-se considerar como missão a paternidade? É sem contestação possível uma verdadeira missão. E eu digo, é a maior, eu acho. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem. A sua responsabilidade quanto ao futuro. As crianças são o futuro do mundo. Se elas são o futuro e nós temos a obrigação de educá-las. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que esses o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, como comentamos, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim, de fazê-los dar bons frutos em abundância do que formar o caráter do seu filho. Muitos mais cuidam de trabalhar muito para dar um bom futuro para o seu filho. Um bom futuro financeiro. Será que esses filhos que recebem fortunas vão conseguir administrar isso? Porque o dinheiro também é uma prova dura. Se esse vier a sucumbir por culpa dele, suportarão os desgostos, resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que avançasse na estrada do bem. Será que, olhando para trás, a gente fez o suficiente? Nós, assim como Jesus, gente, pensa no ser toda a paciência, porque se ele quisesse, né, ele poderia fazer-nos todos perfeitos, ajudar-nos todos perfeitos, mas não, ele tem a paciência. Vamos aprendendo aos poucos. Jesus compreende a necessidade da paciência para que sejam conseguidas as metas desafiadoras. Que era dotado de extrema paciência por conhecer o passado das almas e prever o seu futuro como resultado da conduta e do empenho a que se lhe entregam. Também devemos desenvolver a ciência da paz e trabalhar como método e confiança tranquila em favor da renovação do mundo e das suas criaturas, nossos filhos, filhos de Deus. E tudo com inexcedível paciência, não antecipando informações que a mentalidade da época estivesse impossibilitada de entender. Então, naquela época,
Jesus falava de forma que as pessoas, nós lá, conseguíamos entender. Nós temos que ter paciência com aqueles que estão sob nossa tutela, para que eles possam entender um sorriso, entender um afago, entender um por favor, um obrigada, um com licença. Quando nós entendemos isso, quando os nossos filhos tratam bem os outros, né? E mais uma história pessoal. Uma vez os meus pais estavam em casa e depois o meu pai me chamou e falou assim: eu tenho que te falar uma coisa. Eu falei: fala, pai. Gostei da atitude da sua filha em dividir um pedaço do chocolate com a funcionária. Eu não tinha nem percebido isso. Eu falei: ah, é? Poxa, fiquei feliz. Por quê? Porque o que está passando ali? O entendimento, consegue entender que tem que tratar bem o outro, que todos somos iguais. Sede pacientes, sede tolerantes. E se a nossa maior missão é com os filhos, a paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Aquela que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Ah, você pratica caridade? Sim. Vou lá e dou um vintém. Outra há, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer. Não no sofrimento, no mais profundo significado da palavra, mas como pais nós sofremos. Como família nós sofremos com a convivência dos outros, e para nos porem à prova a paciência, a tolerância. E Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E se nós não conseguimos sermos pacientes, tolerantes com os nossos mais próximos, como seremos com os demais? E que tudo isso sirva para cada um de nós, sirva principalmente para quem vos fala, para que consigamos colocar em prática os ensinamentos e não apenas falarmos. Falar é a coisa mais fácil que existe. Fazer é bem mais difícil. Sendo assim, eu agradeço a paciência, a tolerância e a oportunidade de trabalho. Ficamos na paz de Jesus.